Pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Aplicada à Economia. Então, essa aqui é a aula 8, referente ao dia 4 de abril de 2022, tá? Só para deixar bem claro, tá, que talvez tenha alguma dúvida, a nossa aula 7 foi dia 28 de março, a aula 30 foi uma aula síncrona, aula de dúvidas ao mesmo tempo, o gabarito já está lá na nossa pasta do Google Drive. Então, não vou nomear essa aula, e aí já vou nomear essa daqui, que é a aula 8, tá? Então, as aulas de conteúdo, para não ficar muito confuso, senão teria que renomear aqui como aula 9, ia vir e-mails do tipo, Renan, e aula 8. Então, para não ficar muito confuso, eu vou só colocar essa numeração aqui para as aulas de conteúdo, tá? Já para avisar também, eu mandei e-mail para todo mundo. Se alguém não está recebendo esses e-mails, me avisa, por favor. Eu coloquei o gabarito da lista um lá na nossa pasta do Google Drive, tá? O gabarito parcial. Falando também sobre a lista um. A lista um teve o prazo estendido de entrega. Então, vocês podem me entregar até o dia 5 de abril. Renan, eu já te enviei a lista. Eu posso te enviar de novo? Pode sim, pode me enviar de novo. E também a gente combinou de fazer mais uma aula síncrona no dia 13 de abril, tá? Então, dia 13 de abril vai ser a nossa segunda aula de dúvidas, aula síncrona, tudo bem? Então, a gente vai continuar de onde a gente parou na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre o espaço Rn, de n dimensões. O R1 é o reais, o R2 é o plano cartesiano, o R3 é o plano tridimensional e por aí vai. Eu vou trazer mais uma novidade também na aula de hoje, tá? Na aula síncrona, alguém comentou sobre o whiteboard, que é uma ferramenta que você pode fazer, desenhar. Eu tinha até uma mesinha digitalizadora que eu comprei no início da pandemia, mas as disciplinas que eu dava aula realmente não precisava dessa mesa, então eu usei muito pouco e não me acostumei, na verdade. Então, mas como eu estou vendo que o material não tem muito gráfico, e eu acho que é importante a gente precisa desses gráficos, então eu decidi tentar usar mais uma vez, tá? Então, perdoa o professor, os gráficos vão ser feios, tá? É a mesa digitalizadora que eu estou utilizando, meu espaço aqui não é muito apropriado para usar ela, não. Então, os gráficos vão ser feios, então perdoe o Reinan, mas eu vou disponibilizar para vocês esse material aqui também, tá? Tudo que eu fizer aqui. Então, a gente falou na aula passada sobre o RN. Opa, então perdoa o professor, tá vendo? A pessoa está aprendendo ainda. A gente falou na aula passada sobre o RN. E quem seria o R1? O R1 são os números reais. Então, R1, você tem o 0, você tem um 2 e por aí vai. Também tem o -1, o -2 e por aí vai, tá? Veja que não é bonito não, tá? O professor tá aprendendo também. Cadê? E quem seria o R2? Então, o R2 é o plano cartesiano, que é aquele plano que a gente está acostumado. Eixo X, eixo Y, tá? Então, aqui, eixo Y. E quem seria o R3? R3, plano tridimensional, né? Então, a gente tem... Tá bem difícil aqui mesmo, na verdade. A gente tem o eixo... Até que não ficou tão feio não dessa vez. X, Y, Z. Isso aqui é o R3. Renan, e o R4 seria como? Como é que eu representaria o R4? Então, o R4 não tem representação gráfica para a gente. A gente sabe que são os vetores, né? Que tem 4 coordenadas. Então, seria um vetor 1, 2, 5, -7, por exemplo. Então, aqui eu tenho um vetor do R4. Tudo bem? Provavelmente dá para diminuir isso daqui. Deixa eu fazer o seguinte. Bom, depois eu aprendo a fazer isso aqui. Eu vou fazendo e vou aprendendo, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre o plano RN. Então, RN tem dimensões. O R1 é a reta que a gente mostrou aqui, que são os números reais: 1, 2, 3, -1, -2, raiz de 2 e por aí vai. O R2 é o plano cartesiano, XY. O R3 é o plano tridimensional, então, três dimensões. O R4, aí você tem as 4 coordenadas. O R10 com 10 coordenadas e por aí vai. Só para deixar aí um pouquinho para vocês terem uma observação, tem ainda os fractais, se quiser jogar na internet, que a gente chama de dimensão fracionária.
Então, dimensão 3/2, por exemplo. E ainda existe espaço também de dimensão infinita, tá? Existem essas coordenadas aqui com infinitas coordenadas. Aí a gente não vai falar disso no nosso curso, mas só para vocês saberem, tá? Aí depois a gente falou sobre o produto interno. O produto interno é uma forma que você faz uma conta com dois vetores que tem que satisfazer algumas propriedades. Propriedade 1, que é o produto interno de x e y igual ao produto interno de yx, a propriedade 2, que é a comutativa na soma, a propriedade 3, que o escalar você pode passar para fora ou pode passar para o outro lado, a propriedade 4, que se x for diferente de zero, então o produto interno de x e x é maior do que zero. Essa propriedade aqui, só para também fazer uma observação, você também poderia fazer o produto interno usando os números complexos, tá? Que são números reais. Se fossem números complexos, essa propriedade aqui mudaria. Na hora que o alfa viria para cá, ele viria conjugado, que a gente chama. Tá? Só para fazer a observação, a gente não vai fazer isso no nosso curso, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre topologia. Renan, topologia, a gente vai estudar o espaço chama de espaço topológico, conjunto aberto. O que é um conjunto aberto? Isso aí daqui a pouco a gente vai ver, tá? Não vai ser agora, agora não, mas daqui a pouco. Então, tem aqui o plano cartesiano, o conjunto aberto é uma coisa assim, ó. Eu tenho um conjunto, qualquer ponto que eu pego aqui, uma bola que eu pego aqui, ó, tá dentro desse conjunto aqui. Chama isso aqui de conjunto aberto, tá? Renan, e um conjunto fechado, o que seria? Vamos pegar fechado ilimitado, assim. Então, pensa um quadradinho aqui, fechadinho. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a bola está aqui dentro. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? Daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro, tá? Só estou fazendo uma introdução para vocês. Esses pontos aqui, ó, que a gente chama de ponto de fronteira, eles estão no conjunto fechado. No conjunto aberto, não. Esses pontos aqui, que a gente chama de ponto de fronteira, não fazem parte do conjunto. Se tiver um pitelecozinho aqui para o lado, faz parte do conjunto, mas esse ponto aqui da fronteira não faz parte do conjunto aberto, tá? Daqui a pouco eu digo por quê, a importância disso, não vai ser, talvez nem seja na aula de hoje, seja a próxima aula, mas só para dar uma ideia para vocês. Renan, e por que que eu vou estudar isso em economia? Por que que eu vou estudar topologia em economia? Então, você tem vários motivos, tá? Eu vou citar um motivo, mas também tem outros motivos. Pensa o seguinte, pensa que o seu modelo lá que você fez um modelo matemático para estudar alguma relação econômica, e vamos supor que seja no R2, tá? Para facilitar, mas poderia ser o R10 também, poderia ser o R20, poderia ser 20 variáveis, 30 variáveis, quantas variáveis vocês quisessem. Vamos pegar o R2. Aí você fez o seu modelo lá, tal, e a partir do momento, se você pegar uma condição inicial, você leva pela sua modelagem outro ponto, tá? E esse outro ponto está aqui. Aí você aplica de novo essa sua modelagem nesse ponto aqui, leva para outro ponto, e esse outro ponto está aqui. Aí você pega o seu modelo, leva de novo para outro ponto, e esse outro ponto está aqui. Aí você pega o seu modelo, leva para outro ponto, e esse outro ponto está aqui. E esse outro ponto está aqui. Aí, peraí. Aí você traça aqui, ó, um quadradinho aqui fechado, e você vê que todo ponto, toda interação que você pegar do seu modelo está aqui dentro. E aí, Renan? Qual a importância disso? A gente vai ver durante esse curso, mais na frente, tá? Não vai ser na aula de hoje, todo o conjunto fechado e limitado, que a gente chama de conjunto compacto, tem uma subsequência convergente. Ou seja, tem um conjunto desses pontinhos aqui, e tem um pontinho aqui em especial, que você tem um conjunto infinito dessa interação que você está indo aqui, que está convergindo para esse cara aqui, ó. Renan, e qual a importância disso? No infinito, então, isso aqui seria a sua interação no infinito. É, vários modelos de economia que vocês vão pegar no futuro, durante o mestrado e doutorado, você vai ver o que a gente chama como é que chama? A estabilidade, né? Você joga o tempo para o infinito e vê para onde está convergindo, para onde o consumo está indo, para onde o produto está indo, nos modelos de macro. Então, é isso aqui, é indo para o infinito. Então, você vai achar uma solução lá indo para o infinito. Imagina o seguinte, um exemplo simples, tá? Bem simples. Não é que o pessoal utiliza isso na modelagem em artigo, não, tá? Mas pensa quando você vai no mercadinho, vamos supor que você gaste todo mês R$ 250 com o mercadinho, né? Estou chutando um valor, tá? Porque eu tenho família, eu gasto muito mais do que isso, infelizmente. Então, eu estou imaginando alguém sozinho deve gastar por isso daí, de mercadinho no mês. Então, R$ 250 você gasta por mês de mercadinho. Aí você faz sua feira do mês, leva os produtos para casa, compra 3 litros de leite, 2 quilos de arroz e por aí vai. Chega no meio do mês, faltou o leite,
Chega no final do mês, o arroz que... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Chega no meio do mês, o leite sobrou, mas o arroz já acabou. Então, você teve que ir no mercadinho do lado já, comprando mais caro, para não ter que ir naquele mercado que demora mais, é mais barato. Comprou o arroz, mas o leite já acabou. O leite sobrou. Aí chegou no final do mês, o leite tá lá, sobrando, e você perde o leite. O que é que você faz no outro mês? Você falou, opa, peraí, eu comprei leite demais e comprei arroz de menos. Então, deixa eu diminuir o leite e comprar mais arroz, não é? Aí você vai fazendo essa interação, todo mês a mês você vai fazendo interação. Por que que você está fazendo essas mudanças? Você está aumentando a sua função utilidade. Você tem uma utilidade para aqueles bens lá, né? Na primeira vez, você viu que errou aqui, errou ali, fez um ajuste no segundo mês, fez um ajuste no terceiro mês, fez um ajuste no quarto mês e por aí vai. No infinito, você faz a sua cesta ótima, você faz o seu ajuste ótimo lá e vai comprar exatamente as quantidades que você vai consumir no mês. É isso daqui. No infinito, você tem a sua cesta ótima. Então, essa é uma das importâncias de topologia. Também dentro disso daqui, é, mas é praticamente a mesma coisa que eu ia falar, na verdade, na otimização, pessoal, não botei o tempo, deixa eu lembrei agora, deixa eu botar o tempo aqui, senão eu me perco o tempo de aula. Na otimização, é comum você fazer esse tipo de interação. A própria otimização te faz isso daqui. Você sai de um valor, chega num valor mais próximo da sua solução, chega no valor mais próximo da sua solução. Até os algoritmos fazem isso daqui. Chega no valor mais próximo, valor mais próximo, valor mais próximo. Ou seja, você está dentro de um conjunto compacto, um conjunto compacto, não seja fechado e limitado. A gente vai ver isso. Você vai ter uma subsequência convergente e esse ponto que você pegar, que leva essa subsequência convergente, está convergindo para um ponto, e esse ponto é a sua solução, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Foi só uma introdução para vocês terem a noção da importância de topologia dentro da economia. Então, você já é um espaço vetorial, a gente já viu, né? Espaço vetorial, quem acompanhou a aula síncrona tem que ser fechado pela soma, pela multiplicação por um escalar, né? Também na sala de aula que a gente fez isso. E tem que ter aquelas 8 propriedades lá do espaço vetorial. Com o produto interno, então tem alguma coisa lá, um trequinho desse daqui, que satisfaz essas 4 propriedades aqui, ou seja, tem um produto interno. Diz que dois vetores x e y são ortogonais em relação ao produto interno, se o produto interno de x e y é igual a zero. No caso que x e y são ortogonais, representamos por x perpendicular a y. É ortogonal mesmo, tipo, os dois fazem um ângulo de 90 graus, tá? Então, tem aqui o vetor, vamos pegar assim, vetor x e o vetor y. Isso aqui faz 90 graus, um até o outro, tá? Então, a gente chama ele de ortogonais. A caracterização que a gente tem em produto interno é essa daqui. Produto interno de x e y igual a zero, tá? Fazendo a observação matemática, a gente não vai usar nesse curso, mas é sempre bom saber, esse produto interno aqui a gente define da forma usual, tá? Que é coordenada a coordenada, lembra? Se o x for x1 até xn, se o y for y1 até yn, então o produto interno vai ser x1, y1, mais x2, y2, mais xn, yn, né? Isso aqui é a forma usual do produto interno. Não é a única forma de definir produto interno, tá? Também existe outras formas de definir produto interno. Então, talvez essa representação em 90 graus, nessas outras formas, não seja satisfeita. Mas na representação usual, produto interno x, y igual a zero, significa que o ângulo entre os dois faz 90 graus, tá? E é por isso que a gente chama eles de ortogonais, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui, porque senão eu não vou conseguir abaixar isso daqui. Pessoal, perceba que essa nota de aula aqui vão ficar bem confusas, tá? Eu vou deixar lá salvo, só para vocês verem, se quiserem ver, mas veja que é só para ajudar a gente nisso daqui, tá? Eu não consigo desenhar aqui, então tive que desenhar lá. Seja a base canônica do R2. Qual é a base canônica do R2? O que é uma base mesmo? Base é o quê? Conjunto de vetores que gera todos os vetores do seu espaço vetorial, ou seja, cada vetor do seu espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores da base, e esses vetores são linearmente independentes, tá? Então, isso é uma base. Qual é a base canônica do R2? Quais são os vetores que geram todos os vetores do R2?
Ah, Renan, 1, 0 e 0, 1. Por quê? Espera aí. Se eu pegar o vetor 2 e 3, esse é um vetor do R2, né? Podia ser menos 2 também. Bota menos 2, para não ficar só com vetor positivo. Menos 2 e 3. Esse é um vetor do R2, concorda? Esse vetor, ele pode ser escrito assim, não pode? Menos 2 que multiplica 1, 0, mais 3 que multiplica 0, 1. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui está falando para a gente que esse vetor aqui, o menos 2, 3, ele é uma combinação linear, ele pode ser escrito como uma combinação linear. O que é a combinação linear? É você pegar escalares, números reais, aqui no caso menos 2 e o 3, multiplicar pelos vetores que você quer fazer essa combinação linear para achar esse vetor aqui. Ou seja, resumindo, esse vetor aqui a gente escreveu como uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Qualquer número que você botar aqui, Renan, se aqui fosse 10 e 5, então aqui seria 10 de 1, 0, mais 5 de 1, 0. Fosse raiz de 2 e π, então aqui seria raiz de 2 de 1, 0, mais π do 0, 1. Tá? E por aí vai. Então, qualquer vetor que eu pegar no R2, eu posso escrever dessa forma aqui. O que significa? Que o R2 ele é gerado por esses vetores 1, 0, 0, 1. Ou seja, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Renan, você também falou de linearmente independente. O que é isso, Renan? Então, a gente já falou isso, né? Mas já para deixar bem claro para a gente, vamos pegar o vetor 2, vou botar um Ctrl Z aqui, senão vai ficar confuso. 2 e 5. A gente viu que esse vetor pode ser escrito assim, né? 1, 0, mais 5, 0, 1. Ou seja, esse vetor aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores aqui. Então, a gente fala o seguinte, que os vetores 2, 5, 1, 0 e o 0, 1 são linearmente dependentes, tá? A gente chama assim. Não, o que é ser linearmente dependentes? Quando um vetor pode ser gerado pelos outros vetores. Então, esse conjunto aqui, desses três vetores aqui, eles são linearmente dependentes. Você pode pegar o 2 e 5 e ser gerado pelos vetores 1, 0, 0, 1. Ou seja, tem uma combinação linear de 1, 0 e 0, 1 que gera o vetor 2 e 5, que é o que está aqui. Não é? Também você poderia fazer outras coisas aqui. O vetor 1, 0, você pode fazer como combinação linear do 2 e 5, 0, 1. O vetor 0, 1, você pode fazer como combinação linear do 2 e 5 e 1, 0, com outros números lá. Tudo bem? Então, a gente fala que isso aqui é linearmente dependente. O contrário de linearmente dependente é ser linearmente independente. O que é isso? Os vetores 1, 0, a gente já falou sobre isso, tá? Só revisando com vocês. Os vetores 1, 0 e 0, 1, eles são linearmente independentes. O que é isso, Renan? Linearmente independentes? Espera aí. Eu falei o seguinte, esses vetores aqui eu chamei de linearmente, deixa eu subir aqui, linearmente dependente, porque um deles você pode escrever como combinação linear desses dois aqui, né? Então, isso aqui eu vou botar escrever aqui. Isso aqui são L, D. Não dá para escrever no cantinho, né? São L, D. Já esses aqui, eles são L, I. São linearmente independentes. O que é isso, Renan? Espera aí. Existe algum escalar que eu posso multiplicar aqui? Então, algum escalar alfa que eu posso multiplicar. Vamos chamar de escalar para facilitar? Talvez. Vamos deixar alfa mesmo. Eu ia chamar isso aqui de K, tá? Poder ser um escalar K. Tem algum vetor aqui, algum valor, algum escalar alfa que eu multiplicar pelo 0, 1 vai me dar o vetor 1, 0? Espera aí, Renan. Se eu multiplicar isso aqui pelo alfa, o alfa pelo 0, 1, isso aqui vai ser alfa vezes 0, que é 0, alfa vezes 1, que é alfa. Tem como 1 ser igual a 0? Não. Então, o vetor 1, 0 não pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores daqui. Nesse caso, só tem um vetor, né? Então, a gente fala que isso aqui é o quê? É uma base. Eles são linearmente independentes. Renan, tem alguma forma mais fácil para saber se os vetores são linearmente independentes ou não? Tem. É o seguinte. Você tem os vetores V1 até Vn. Você diz que eles são linearmente independentes se você fizer essa combinação linear aqui, ó. Alfa1, V1, mais alfa-n, Vn, ser igual a zero, onde alfa1 até alfa-n são escalares, tá? São números, 1, 2, 3, 5, menos 5, raiz de 2 e por aí vai. Se somente se alfa1 for igual a alfa-n, que é igual a zero. Ou seja,
Para essa combinação linear aqui dar igual a zero, todos esses escalares aqui têm que ser iguais a zero. Renan, e se algum desses escalares... Então, a gente fala que isso aqui é o quê? Deixa eu pegar tudo não. Isso aqui a gente fala que é LI, lineamento independente, tá? Renan, e se não fosse igual, se não fosse todos os escalares iguais a zero? Então, se α1 for diferente de zero, por exemplo, tá? Então, α1 V1, vamos botar assim, menos α1 V1, passa o α1 V1 para o outro lado, né? Então, menos α1 V1 vai ser igual a α2 V2 mais αn Vn. Peraí, Renan. Então, esse vetor aqui, vai até poder passar o menos α1 aqui para baixo, né? Vamos passar? Eu estou com um cara apagar, vou deixar assim mesmo. Mas poderia passar o menos α1 aqui para baixo, então V1 seria igual a menos α2 sobre α1 V2, mais menos αn sobre α1 Vn, não é? Peraí. Então, V1, você está escrevendo como combinação linear do V2 até o Vn. Ah, então se α1 for diferente de zero, esse conjunto aqui é LD. Um desses vetores que você está vendo é uma combinação linear dos outros vetores. Tudo bem? Acho que deu para entender a diferença, né? Então, vamos voltar lá. Isso tudo foi para quê? Para mostrar mais uma vez para vocês que essa base canônica aqui, 1, 0 e 0, 1, é uma base do R2. Por que que é uma base do R2 mesmo? Qualquer vetor do R2 é uma combinação linear do vetor 1, 0 e 0, 1. Ah, que fosse 10 e menos 5, que seria 10 positiva, que seria menos 5, né? Então, qualquer vetor do R2 é uma combinação linear desses dois vetores, e esses dois vetores são linearmente independentes. Olha só. Tem como você gerar um vetor desse daqui como combinação linear do outro? Não. Tanto você, se você pegar um zero e escrever como sendo alfa de 0, 1, ou seja, combinação linear do outro vetor, não tem como fazer isso daqui. Mesma coisa seria o contrário. Se eu pegasse 0, 1 e escrevesse como combinação linear, também não teria como fazer isso daqui. Vendo dessa forma daqui, vamos fazer dessa forma aqui, só para vocês verem? Então, eu falei o seguinte, né? Para ser linearmente independente, ao α1 de 1, 0 mais α2 de 0, 1 ser igual ao 0, 0, se somente se α1 e α2 é igual a 0, né? Não foi isso que eu falei aqui, ó. Para ele ser linearmente independente, então todos esses caras aqui têm que ser iguais a 0. Se um desses caras for diferente de 0, é porque eles são LD, linearmente independente, tá? Mas espera aí, α1 vezes 1, 0, dá α1, 0. α2 vezes 0, 1, dá 0, α2. Isso aqui é igual ao 0, 0, se somente se o quê? α1 mais 0, α1, né? Então, α1 tem que ser igual a 0 e α2 tem que ser igual a 0. Logo, esses vetores aí, são linearmente independentes. Renan, mas esse negócio chato, para que eu aprendo isso em economia? Não é sempre que eu vou trazer um exemplo para vocês, não, tá? Porque às vezes é difícil a gente achar um exemplo assim, lembrar de tudo. Mas a multicolinearidade na econometria usa muito desse tipo de coisa aqui, tá? Em outras palavras, é o LI e LD, tá? Lineamento dependente, lineamento independente. Tá, então isso tudo para mostrar que isso aqui realmente é uma base do R2. Então, esses vetores são ortogonais em relação ao produto interno canônico. Olha só, além de ser uma base, esses dois vetores aqui eles são ortogonais. Pela conta, é bem simples, né? Para ser ortogonais, o produto interno desses dois vetores tem que ser igual a zero. Qual é o produto interno de E1 e E2? Ah, eu pego a primeira coordenada do E1, multiplico pela primeira coordenada do E2, 1 vezes 0, mais a segunda coordenada do E1 e multiplico pela segunda coordenada do E2, 0 vezes 1. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 igual a 0. E no gráfico, Renan? Realmente eles são perpendiculares? Então, com essa base canônica que a gente pegou aí, estou falando, o gráfico não vai ser muito bonito não, tá? Mas sai. Então, isso aqui seria o vetor 1, 0. Ó, aqui é o ponto 1, né? X igual a 1, y igual a 0. Quando a gente escreve assim no R2, isso é uma coisa que vai aparecer direto, tá? Não só nesse curso, como na vida de vocês. Uns vão falar ponto, é o ponto 1, 0. Outros vão falar é o vetor 1, 0. Tudo bem? Então, o vetor 1, 0, que é esse vetor aqui. E aqui o vetor 0, 1. X igual a 0, y igual a 1, é esse ponto aqui, então esse aqui é o vetor. E aqui,
Bom, o gráfico não ficou muito bonito não, mas vocês entenderam, né? Aqui fica perpendicular. Então, veja que realmente, no gráfico, o 0, 1 e 1, 0, eles são vetores perpendiculares, tá? Propriedades. 0 é perpendicular a x para todo x pertencente a E. Simples, né? O vetor, quem é o 0? Quando escreve assim, isso é outra coisa que tem que tomar cuidado, tá? Infelizmente, a matemática é isso daí, a economia também. X é um vetor do espaço vetorial E, então 0, aqui, por exemplo, no espaço vetorial R2, o plano cartesiano. Quem é o vetor 0? Quem é o 0 do R2? É o vetor 0, 0, tá? Então, quando ele escreve 0 assim, se for no R2, então 0 é a mesma coisa de escrever o vetor 0, 0, que é só esse pontinho aqui, ó, tá? Então, 0 é perpendicular a x para todo x pertencente a E. Espera aí, o vetor 0, ele é o 0 e 0, né? Se eu pegar um vetor aqui do R2, por exemplo, um 0, então, quando multiplicar 1 vezes 0 é 0, mais 0 vezes 0 é 0. Então, 0 é perpendicular a x para todo x pertencente a E. X é perpendicular a y, implica que y é perpendicular a x, tá? Isso aqui são propriedades bem fáceis de mostrar, tá? Se x é perpendicular a y... Bom, vamos fazer isso daqui. X é perpendicular a y, implica que o y é perpendicular a x. Espera aí, se o x é perpendicular a y, isso aqui implica... Eu não vou pegar só no R2 não, agora vou pegar no Rn, tá? Espera aí, pessoal, deixa eu ajeitar aqui. Como eu falei, meu espaço aqui não é feito para essa mesa, não. Espera aí, Renan. Cadê? Tá descendo. X é perpendicular a y. X e y no Rn, né? Deixa eu apagar isso daqui. Borracha. Perdi o contato. Só de novo, né? Eu não tenho muito costume não, tá? Então tenho paciência que vai dar certo. Deixa eu ver se agora tá fazendo. Tá. X é perpendicular a y. Então eu tenho que x é um vetor em Rn, né? Então é um vetor que tem n coordenadas. E o y é um vetor em Rn, então também é um vetor que tem n coordenadas. X ser perpendicular a y significa o quê? Que o x1, y1, na forma usual do produto interno, tá? Deixando bem claro que também existem outras formas. Xn, yn é igual a zero. Mas espera aí, se o x1, y1 mais xn, yn é igual a zero, então também o y1, x1 mais yn, xn é igual a zero, não é? Isso aqui são números, tá? X1, xn é 10, 20, 30, menos 5. Y1 até yn é 10, 20, menos 5, a raiz de 2, por aí vai. Então, x1 vezes y1 é y1 vezes x1. Xn vezes yn é yn vezes xn. Mas isso daqui é o produto interno de y e x. Isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui significa o quê? Que o y é perpendicular ao x. Ah, são ortogonais, né? Então, o x ser ortogonal a y implica o y ser ortogonal a x. Essa propriedade aqui. Se x é ortogonal a y para todo y pertencente a E, tá? Mas x não, pertencente a E. Então, o x é igual a zero. Se o x é ortogonal a z e o y é ortogonal a z, então x mais y é ortogonal a z. Se o x é ortogonal a y e alfa é um escalar, é um número, então alfa x é ortogonal a y. Tá? Todas essas propriedades aqui a gente pode mostrar, tá? Eu não vou mostrar todas, que a gente não tem tempo para isso, mas se tiver alguma dúvida, pergunta. O Vinícius deixou até como exercício para vocês aqui, ó, o material. Como exercício, tá? Norma euclidiana, o comprimento de um vetor. O que é isso? Então, aqui a gente viu a parte de produto interno e viu a parte ortogonal, né? Daqui a pouco já vai ver mais um pouquinho de ortogonalidade, tá? Norma euclidiana, o comprimento de um vetor. Dado x no espaço Rn, n dimensões. Ah, Renan, não entendo Rn. Rn tem n dimensões. Trabalha com R2, R3. Dado x no R2, é você que diz. Rn, qualquer n que você escolher. O número
vamos chamar de módulo, daqui a pouco a gente chama de norma. Ah, tá aqui. Esse número aqui chama de norma euclidiana, ou comprimento do vetor x pertencente a Rn. A norma de x é a raiz do produto interno de x com x, que é a raiz de x1 ao quadrado mais xn ao quadrado. A norma de x ao quadrado é o produto interno de x com x. O que ele está falando é o seguinte, né? Então, espera aí. Eu tenho um vetor x que pertence ao Rn, né? Então, eu chamo de... na verdade, em geral, tá? Se faz assim a norma de x, tá? Com dois negocinhos, não é só um, não. Um é para módulo, em geral, escreve dois para norma, tá? Isso daqui é a raiz do produto interno de x com x. Espera aí. X é um vetor no Rn, né? Então, a gente pode escrever x, ele tem n coordenadas, não é isso? x1 até xn. Então, produto interno de x com x é o quê? Primeira coordenada disso daqui, vezes a primeira, segunda vezes a segunda e por aí vai. Ou seja, x1 ao quadrado mais xn ao quadrado. Pessoal, esse tipo de coisa aqui eu poderia até escrever no Word, tá? Mas leva um tempo. Se vocês verem que está muito confuso isso daqui, quando é notação e não é gráfico, me avisem, tá? Que eu tento fazer uma mescla de equações com desenho. Mas se der para entender, vamos deixar assim que fica mais fácil para mim também. Então, o produto interno é isso daqui. Então, a norma é a raiz disso daqui. Então, a norma de x é a raiz desse valor aí. Ou seja, de x1 ao quadrado mais xn ao quadrado. Ah, então isso aqui é norma. Por que, Renan, que é igual a isso daqui? Isso aqui é uma definição usual de norma. Definição, tá? De uma das caracterizações de normas é essa daqui. Existem outras, só para deixar claro. Daqui a pouco até a gente vai ver, mas vamos pensar nessa aqui primeiro. Isso aqui tem algum significado, Renan? Tem. É o seguinte. Vamos pensar no R2, tá? No R2, então, seria x com duas coordenadas, x1 e x2. No R2, a norma de x é o quê? A raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Isso no R2 é o seguinte, ó. Então, vamos pegar eixo y e eixo x. Aqui ficou muito x, né? Deixa eu tirar esse y e x aqui, mas entenderam, né? Esse aqui é o vetor x. Desculpa, pessoal, tá difícil aqui. Tá, vamos para cima, filho. Não foi também. Bom, entenderam? Isso aqui, bota esse carinha mais pro lado aqui. Esse ponto aqui gigante é o ponto x, está com coordenada x1 e x2, né? Então, a norma, essa distância aqui, ó. A norma, essa distância aqui, ó. A distância desse ponto aí até a origem é o que a gente chama de norma. Então, norma é o comprimento do vetor. É x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Pronto, para facilitar. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas dele, né? x1 e x2. Então, quando a gente tracejar aqui, esse valor aqui vai ser quanto? x1, né? Tracejou aqui, esse valor aqui vai ser quanto? x2. Espera aí, então esse cara aqui tem tamanho x1, esse cara aqui tem tamanho x2. Daqui a pouco a gente vai ver o tamanho de Pitágoras, tá? Mas já para falar, qual é o tamanho de Pitágoras? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, esse cara ao quadrado, cateto, mais o outro cateto ao quadrado, é a hipotenusa ao quadrado, não é? Então, a norma é isso daqui. A norma é o comprimento desse vetor. Então, qualquer vetor que eu pegar, a norma desse vetor caracterizado dessa forma aqui é o comprimento desse vetor, tá? No R3, mesma coisa. No R, mesma coisa. No R10, mesma coisa, tá? Então, é o comprimento. Essa norma tem um nome específico, tem um nome mais utilizado. É norma euclidiana. Por quê? Porque também existem outras normas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas essa aqui é a norma usual, é chamada norma euclidiana. A noção de norma euclidiana está associada com o comprimento do vetor, ou com a distância do ponto à origem. Do ponto, cadê? À origem. Comprimento do vetor, tá? Módulo de x representa o valor absoluto, se o n fosse igual a 1, né? Vamos pegar aqui. Então, se fosse um n igual a 1.
Se o n for igual a 1, a gente tem números reais, que são o quê? O 0, 1, o 2 e por aí vai, né? Então, a gente pegou um valor x aqui, dos números reais. Então, qual é o comprimento desse vetor aqui nos números reais? Ah, Renan, então, o x é o produto interno de x e x, a raiz, né? Cadê? A raiz do produto interno de x e x, que é o quê? Raiz de... Aqui só tem uma coordenada, não é? Então, uma coordenada vezes uma coordenada vai ficar a própria coordenada, vamos chamar de x, ao quadrado. A raiz de x ao quadrado, lembra que isso aqui é a raiz positiva, vai ser igual ao módulo de x. Então, peraí. Isso aqui é o comprimento. Isso aqui no R. No R2 a gente já viu, no R3 também a gente poderia ver e por aí vai. Tá? No R10 também, no R10 a gente poderia... Aí seria mais definição, né? O comprimento de um vetor no R10, que R10 são 10 dimensões, não tem como desenhar, né? Então, falar em comprimento é uma abstração. Mas o comprimento do vetor no R10 é isso daqui também. x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x10 ao quadrado. A raiz disso daí, tá? Então, n igual a 1 seriam números reais, logo o módulo de x representa o valor absoluto, ou o módulo de x, que é a distância de x à origem. Logo o módulo de x é igual a zero, se só se x é igual a zero. Exemplo 2. Então, no exemplo 2, a gente está fazendo o seguinte, ó. Pega dois vetores. Então, aqui é exemplo 2, né? Pega dois vetores. Deixa eu fazer o seguinte, que aí fica mais... Deixa eu mudar para essa mãozinha, que aí eu acho que fica... Espera aí, pessoal. Pronto. Pega dois vetores no R2 quaisquer. Tá? Então, a gente está no R2, peguei dois vetores no R2. Com o y diferente de zero. Então, o vetor y é diferente de zero. Lembra que é o vetor y no R2, o vetor y com duas coordenadas. Então, quem é esse zero aqui? É o zero números reais? Não, é o vetor zero. Quem é o vetor zero? Formado pelas coordenadas 0 e 0, tá? Mas para não estar escrevendo y diferente, abre parênteses 0,0, a gente só representa assim, pelo próprio zero, tá? Isso aqui é normal, tá? Matemática, economia, vocês vão ver muito esse tipo de coisa aqui. Mas saibam diferenciar. Se o y está no R2, para ele ser diferente de alguma coisa aqui, esse cara também tem que estar no R2. Então, esse aqui é o vetor zero. Seja alfa pertencente a 0,1 e o vetor z pertencente a R2, tal que y e z são ortogonais, são perpendiculares. O produto interno de y e z é igual a zero. Como representados na figura abaixo. Observe ainda que os valores, que os vetores x, alfa, y e z formam um triângulo retângulo e suas respectivas normas. Então, eu peguei aqui o vetor y, o vetor x, aqui eu peguei o vetor alfa y, e aqui eu peguei o vetor z, que é perpendicular a y. Tá? Vamos escrever, isso aqui, na verdade, está deduzindo uma coisa que vai ser importante. Tá? A forma de deduzir que ele fez foi a seguinte. Pega o z como sendo x menos alfa y. Por quê? Porque eu quero. Eu tenho um vetor x, eu tenho um vetor y, e aí eu nomeei o vetor z como sendo x menos alfa y. Tudo bem? Eu posso fazer isso. Espera aí. Z igual a x menos alfa y. Mas eu quero, além de nomear esse vetor da forma que eu quero, que é o x menos alfa y, eu ainda quero que y e z sejam perpendiculares. Mas espera aí. O y e z vão ser perpendiculares se o produto interno do y com z for igual a zero. Mas eu nomeei o z como sendo x menos alfa y. Então, no lugar do z, eu vou chamar de x menos alfa y. O produto interno, uma das propriedades, qual foi que a gente viu? Cadê? Ele é comutativo na soma. Se eu tenho uma soma dentro do produto interno, eu posso separar os produtos internos. Também seria com um negativo, né? Que seria um menos 1 no escalar. Então, se eu tenho uma soma aqui dentro, mesmo sendo com menos 1, né? Vou passar menos 1 para fora depois, eu posso separar isso daqui. Então, isso aqui vai ficar y, vírgula x, aqui tem um menos, tá, pessoal? Ficou faltando aqui. Menos alfa, y, vírgula y. Mas espera aí, produto interno de y com y é a norma de y ao quadrado. E o produto interno de y com x é igual ao produto interno de x com y. Deixa eu deixar aqui mais claro, porque ali ficou... Tem um errinho ali de digitação. Y
e x menos, tá? Ele era menos y, e y é igual a zero. Só que isso daqui a gente chama de norma de y, não é? Ao quadrado. E isso daqui, a gente viu uma das propriedades, é a mesma coisa que o produto interno de x e y. Então, isso daí que está escrito é o mesmo que a gente escrever produto interno de x e y menos alfa norma de y ao quadrado igual a zero. Passa o alfa para cá, né? O alfa norma de y, e a norma de y ao quadrado para baixo, a gente vai ter que o alfa é o produto interno de x e y pela norma de y ao quadrado. Então, peraí. É o que está aqui. Alfa é o produto interno de x e y dividido pela norma de y ao quadrado. Pessoal, eu sei que está um pouquinho confuso, porque na digitação aqui está módulo, eu estou usando assim, com duas barrinhas. Façam o que vocês preferirem, tá? Mas saibam que, geralmente, 99% das coisas que vocês vão ver relacionadas à norma, usa essa notação aqui, tá? Por isso que eu estou insistindo nela. Então, lembrem que tem essa notação aqui com dois módulozinhos para norma. Então, beleza. Então, o que foi que a gente descobriu? Olha, eu tenho um vetor x, eu tenho um vetor y, e eu quero um vetor z que seja perpendicular a y e que seja nesse formato aqui. Eu acho esse vetor? Acho. É só eu escrever o alfa como sendo o produto interno de x e y dividido pela norma de y ao quadrado. Aí você faz essas contas aqui ao contrário e você vai achar que esse vetor aqui, x menos alfa y, é perpendicular a y, que é o nosso vetor z. Espera aí. O alfa y, se você colocar aqui, daqui a pouco eu te mostro isso, seria isso daqui, ó. Seria você pegar o vetor x e projetar aqui no y. Na hora que você projetou, esse valor daqui é o alfa y, tá? Agora, sendo a norma de x, a norma do vetor x, norma de alfa y, a norma do vetor alfa y, norma de z, a norma do vetor z, e os três vetores combinados formam um triângulo retângulo. E aplicando o teorema de Pitágoras, o que ele está falando aqui é o seguinte, eu tenho um vetor x, eu tenho um vetor alfa y, esse aqui seria o vetor z. X menos alfa y. Pensa assim, passa alfa y para lá. Então, z mais alfa y seria igual a x. Alfa y é esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui, somado com esse vetor aqui, vai dar esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o quê? É o z. Então, z é o x menos alfa y. Teorema de Pitágoras. Esse cateto aqui ao quadrado, a comprimento desse cateto aqui ao quadrado, ou seja, a norma de alfa y ao quadrado, mais o comprimento desse vetor aqui ao quadrado, norma de z ao quadrado, vai ser igual ao comprimento desse vetor aqui ao quadrado, norma de x ao quadrado. É o que está aqui. Teorema de Pitágoras. Então, projeção ortogonal. Define-se projeção ortogonal de um vetor x sobre um vetor y, diferente de zero, como ponto colinear ao vetor y de mínima distância do vetor x. Ele fala que é ilustrado, mas deixa eu dar mais um exemplo aqui, só para não ficar. Então, eu tenho, vou fazer no R2, né? No plano cartesiano. Tem um eixo, tem outro eixo, tá? O gráfico não fica muito bom, não. Eu tenho o vetor x e eu tenho o vetor y. Quem é o ponto de mínima distância de x a y? Então, você vai fazer aqui a projeção. Vamos lá. Aqui, eu acho. Tal que isso aqui fique perpendicular, tá? Então, quando você projeta o vetor x no vetor y, você tem a sua projeção, que a gente chama. Ou seja, você vai vir daqui até aqui. Vamos fazer o seguinte. Ficou feio esse gráfico, né? Vou deixar aí, mas vamos usar esse daqui mesmo. Então, tem o vetor x. Eu tenho aqui o vetor y. Como é que eu projeto isso daqui? Qual é o ponto de mínima distância do vetor x para o vetor y? Eu pego a coordenada aqui, tal que daqui para cá, que eu vá daqui até aqui, ele seja 90 graus, tá? Então, isso aqui é a projeção ortogonal. É o ponto de mínima distância do y para o x. Aqui é a projeção ortogonal de x no y, tá? Então, estou pegando o vetor x, estou tracejando aqui até que fique
a sua projeção ortogonal no vetor y. Então, quando você tracejar aqui, dentro do vetor y, aqui tem que fazer 90 graus. Tudo bem? Então, é o ponto de mínima distância daqui até aqui. Tudo bem? É o que a gente chama de projeção ortogonal. O ponto αy é o ponto colineal vetor y, a mínima distância do vetor x. Observe que a projeção de x em αy forma um ângulo reto com relação a y, por isso projeção ortogonal. Do exemplo 2, vimos que essa projeção ortogonal, ó, se eu estou pegando aqui vetor x e y, então quem é o vetor que faz que é essa projeção ortogonal do x no y? Tem uma forma fácil de fazer? Tem. Qual é? É esse vetor aqui, αy. E, não, mas quem é alfa? Como é que eu sei o valor de alfa? Alfa que podia ser 10, podia ser 100, podia ser 1000. Quem é o valor de alfa? Aí fica nesse formato aqui. É o produto interno de x e y dividido pela norma de y ao quadrado. E por que que essa é a projeção ortogonal? Se você vê, esse vetor aqui, ó, x menos αy, x menos αy é esse vetor aqui. Então, nossa pergunta é, quem é o vetor aqui que faz o ângulo de 90 graus com o vetor y? É esse vetor x menos αy, quando α for igual ao produto interno de x e y dividido pela norma de y ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui tudo para convencer vocês é o seguinte. Se eu tenho um vetor x, se eu tenho um vetor y, e eu faço a projeção ortogonal do vetor x no vetor y, ou seja, o ponto de mínima distância do vetor x até o vetor y, ele vai ser igual a esse vetor aqui, αy, onde α é o produto interno de x e y dividido pela norma de y ao quadrado. Tudo bem? Exercício, seja x igual a 3,3 e y igual a 1,0, vetores do espaço euclidiano R2. Representa esses vetores graficamente no plano cartesiano. Calcule alfa de modo que alfa y seja uma projeção ortogonal no vetor x igual a 3,3, no vetor y igual a 1,0. Represente graficamente essa projeção ortogonal. Vamos tentar fazer isso daqui? Então, eu tenho dois vetores ali, né? Eu tenho um vetor. Deixa eu descer mais isso daqui, senão fica mais confuso. Tá. Eu tenho um vetor x. Só tá bem ruim aqui, tá? Próxima vez eu vou tentar colocar uma superfície mais firme aqui que escorrega. Eu tenho um vetor 3, 3. E eu tenho um vetor y, que é igual ao vetor 1, 0. Não é? Vetores no espaço euclidiano R2. Representa esses vetores graficamente no plano cartesiano. Então, vamos lá no R2. Nossa, tá bem ruim aqui. Deixa eu ver se assim vai. Não. Deixa eu virar um pouquinho aqui, se facilita para mim. Eu tenho aqui. Agora melhorou. 3, 3. Então, x é 3, y é 3, tracejo aqui, vou aqui e acho o vetor x. É isso? Difícil é fazer esse cara aqui chegar ali. Isso aqui é o vetor 3, 3, o vetor x. E o vetor y é o vetor 1, 0. Então, está aqui. 1, 0. Então, peraí. Vamos fazer primeiro usando esse vetor aqui, tá? Vamos fazer primeiro por essa definição aqui. Então, quem vai ser o cara daqui? Eu quero projetar esse vetor 3, 3 no vetor 1, 0, que seja o vetor de projeção ortogonal. Ou seja, quem é o alfa? Nossa pergunta é essa. O alfa vai ser igual ao produto interno de x com y dividido pela norma de y ao quadrado, tá? Quem é o produto interno de x com y? 3 vezes 1 mais 3 vezes 0. Então, 3. Quem é a norma de y? A norma de y é a distância. Então, esse cara aqui ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Mais 0 ao quadrado, 1. Raiz de 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui vai ser 3. Então, quem é o vetor projeção? Então, vamos lá. Será que tem como copiar isso daqui? Eu queria deixar isso daqui e copiar. Só copia isso daqui, é? Deixa eu fazer assim para ver se copia tudo. Legal, copia. Então, peraí. Quem é o vetor αy? O vetor αy, quem é alfa mesmo? 3. Quem é y? 1, 0. Então, o vetor αy é o vetor 3, 0. O vetor 3, 0 está aqui, ó.
Esse é o vetor 3, 0. Esse daqui todo agora é o vetor alfa y. Veja que realmente é a projeção ortogonal. Quando eu pego o ponto 3 e 3 e projeto aqui, no 0, eu vou ter na minha projeção, que é um ponto de mínima distância desse vetor aqui para essa reta daqui. Vou tracejar até chegar uma perpendicular aqui, não é isso? Vou tracejar aqui, tem a minha perpendicular, e eu tenho o vetor projeção, que é exatamente o vetor 3, 0. Então, esse vetor aqui, 3, 0, que é esse vetor alfa y, é a minha projeção. É isso, tá? Eu perdi um pouco do começo da aula, não sei exatamente quanto tempo tem. Deixa eu só fazer esse teorema de Cauchy-Schwarz e a gente termina a aula de hoje, tá? Então, teorema da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Para quaisquer x e y no Rn, Renan, não entendo Rn. Pensa em R2, R3, tá? Não tiver alguma dificuldade, pensa no plano cartesiano, R2. Se não, no R3 e por aí vai. Tem-se que o módulo do produto interno de x e y é menor ou igual que o norma de x vezes norma de y. Antes de falar isso daqui, deixa eu fazer uma breve observação. Produto interno, você está vendo o negócio de ortogonalidade? Por que quem está fazendo isso daqui? Produto interno tem muito a ver com o ângulo entre os vetores. Tá? Eu tenho dois vetores x e y, o produto interno tem uma relação entre o ângulo que faz o x com y. Tá? É só para fazer essa observação. Tem-se que o módulo do produto interno de x e y, aqui realmente é módulo, tá? Porque é número reais. O produto interno de x e y é um número real, é x1, y1 mais x2, y2 mais xn, yn. Então, módulo do produto interno de x e y é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y. Isso aqui é o que a gente chama de desigualdade de Cauchy-Schwarz. Vale a igualdade se somente se um dos vetores x e y é um múltiplo escalar do outro. Vamos demonstrar isso daqui? Então, isso daqui é uma demonstração matemática, tá? Como é que você faz uma demonstração matemática? Você coloca exemplos? Não. Exemplo lhe dá intuição. Eu poderia colocar aqui 10.000 vetores x, 10.000 vetores y, calcular quem é o produto interno de cada um desses vetores x com y, fazer o módulo disso daqui e mostrar para vocês que esse módulo daqui vai ser menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y. Podia fazer isso daí. Isso é uma prova matemática? Não. Isso lhe dá uma intuição de que isso daqui deve ser verdade. A prova matemática, para você fazer, você tem que pegar vetores quaisquer. O x pode ser qualquer vetor no Rn, o y pode ser qualquer vetor no Rn, tá? Então, vamos fazer essa demonstração aqui, só para vocês verem uma prova matemática. Então, para a demonstração, a gente vai separar em dois casos. Primeiro caso, se o y for igual a zero. Então, se o y for igual a zero, o produto interno de x e y é o produto interno de x e zero. O y, nesse caso aqui, é igual a zero. Então, o produto interno de x e zero é zero. Por quê? Quem é o produto interno de x e zero? É x1 vezes zero, mais x2 vezes zero, mais xn vezes zero. Tá? Isso aqui é o vetor zero, tá? Sempre lembre disso. Então, isso aqui é o produto interno de x e zero, que é zero. Mas espera aí, a norma de x, não sei quanto é, mas a norma do vetor zero é zero ao quadrado, mais zero ao quadrado, mais 3 pontinhos zero ao quadrado, dá zero. Aí de zero, zero. Então, a norma de zero é zero. Então, qualquer coisa que eu escrever aqui, isso aqui vai ser zero. Ah, então o produto interno de x e zero, que é zero, é igual à norma de x vezes a norma de zero. Então, se o y for igual a zero, essa propriedade aqui vale com igualdade. Em particular, vale com menor ou igual. Agora, vamos pegar o caso. Observe que, nesse caso, y é um múltiplo escalar de x. O que significa y ser um múltiplo escalar de x? O y está no formato beta-x, com beta um número escalar. Tá? É assim, para ser um múltiplo escalar, só para fazer no gráfico, já que a gente consegue fazer gráfico agora, não bonito, mas a gente faz. Eu tenho aqui, eu tenho aqui o plano cartesiano e eu tenho o vetor x. Um múltiplo escalar é o quê? É um beta x, é um beta x. É o beta um valor real, 10, 20, 30, menos 10, por aí vai. Ou seja, o múltiplo escalar do vetor x é alguma coisa que esteja aqui dentro. Aqui é o beta x. E continue o x. Pode ser para cá, pode ser para cá. Menos beta x, tá? Menos x, né? Menos beta x e por aí vai. Então, o múltiplo escalar tem que estar dentro dessa reta desse vetor aqui, formado pelo x, tá?
Isso é um múltiplo escalar. Então, o zero é um múltiplo escalar, com beta igual a zero. Beta igual a zero, zero vezes x é o zero. Então, o próprio zero é um múltiplo escalar do x. Agora, o outro caso, se o y for diferente de zero. Ah, então, se o y for diferente de zero, então eu tenho que o y é um vetor no Rn, não é isso? Então, eu tenho aqui. Isso aqui escorrega. Quando escorrega, eu perco. Eu tenho aqui o y é um vetor diferente de zero. Então, não é mais o vetor 0, 0. Se não é o vetor 0, 0, ele tem um comprimento. Não é isso? Ou seja, a norma de y é maior do que zero. Tá? Então, a norma de y é maior que zero. Mas espera aí. Eu falei o quê? Olha, se eu pegar um vetor x, se eu pegar um vetor y, eu consigo fazer a projeção ortogonal, né? Que é aquele vetor z, que é o x menos alfa y, não é isso? E a gente viu que dentro da projeção ortogonal, a norma de x ao quadrado era igual à norma de z ao quadrado, mais a norma de alfa y ao quadrado. Ou seja, alfa ao quadrado, norma de y ao quadrado. Isso aqui é o quê? Teorema de Pitágoras. Mas espera aí, se a norma de x ao quadrado for igual a isso daqui, e norma é positivo, não é? Raiz positiva de x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, por exemplo. Raiz positiva de z1 ao quadrado mais zn ao quadrado. Então, a norma é alguma coisa que, no pior dos casos, é igual a zero. Então, a norma de x ao quadrado vai ser maior ou igual que alfa ao quadrado, norma de y ao quadrado, não é? Eu estou falando o seguinte, esse cara daqui, o menor valor que ele pode ter é zero. Se isso aqui for zero, então a norma de x ao quadrado seria igual a isso daqui. E não, se isso aqui fosse igual a 1, então, peraí, a norma de x ao quadrado é isso daqui mais 1. Então, a norma de x ao quadrado é maior do que isso daqui, não é? Isso daqui mais 1 vai ser igual a norma. Então, isso daqui vai ser maior que isso daqui. Então, de forma geral, a norma de x ao quadrado vai ser maior ou igual que esse cara daqui. Alfa ao quadrado, norma de y ao quadrado. Só que o alfa é o produto interno de x e y dividido pela norma de y ao quadrado. Então, peraí, se o alfa é igual a isso daí, então alfa ao quadrado é o produto interno de x e y ao quadrado dividido pela norma de y ao quadrado, tá? Ou seja, esse cara daqui vezes esse cara daqui. Ou seja, a norma de y elevado a 4. Então, a norma de x ao quadrado vai ser maior ou igual que o produto interno de x e y ao quadrado dividido pela norma de y elevado a 4 vezes a norma de y ao quadrado. É a mesma coisa que está aqui, tá? Então, a norma de x ao quadrado vai ser maior ou igual. Aqui eu tenho elevado a 4, aqui eu tenho elevado a 2. Então, 4 menos 2, né? Ficou norma de y ao quadrado. Então, a gente mostrou que a norma de x ao quadrado é maior ou igual que o produto interno de x e y ao quadrado dividido pela norma de y ao quadrado. Então, passa esse cara aqui para cima agora. Produto interno de x e y ao quadrado vai ser menor ou igual que norma de x ao quadrado vezes a norma de y ao quadrado. Aí você passa a raiz aqui e passa a raiz aqui, tá? Eu não vou mostrar isso daqui, tá no apêndice dele, mas ele mostra, o Vinícius, o seguinte. Se o A é menor, se A e B são números maiores ou iguais a zero, e o A é menor ou igual a B, isso aqui implica que a raiz de A é menor ou igual que a raiz de B. Tá? Quem quiser ver a prova matemática disso daqui, tá aqui no rodapé, tá? Mas eu não vou falar isso daqui. Então, passei a raiz aqui, raiz de uma coisa ao quadrado, ficou o quê? O módulo dessa coisa. Então, o módulo do produto interno de x e y vai ser menor ou igual que a raiz disso daqui, que é a raiz desse daqui vezes a raiz disso daqui. Raiz da norma de x ao quadrado é a própria norma. A norma é o número maior ou igual a zero. Então, a raiz de 10 ao quadrado é igual a 10. Raiz de 5 ao quadrado é igual a 5. Raiz de 8 ao quadrado é igual a 8. Raiz positiva, né? Então, raiz disso daqui, norma de x. Raiz disso daqui, norma de y. Então, é a nossa desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, veja que a gente usou a projeção ortogonal, que a gente fez isso daqui, e o teorema de Pitágoras, para mostrar isso daqui. O módulo do produto interno de x e y é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y, tá? Aqui tem um caso em particular, quando o y for múltiplo, se o y for igual a beta-x, então o produto interno de x e y vai ser igual ao produto interno de x e beta-x, o beta é o escalar, posso passar para fora, beta, produto interno de x e x, produto interno de x e x é a norma de x ao quadrado, que é a norma de x vezes a norma de x, né? Então, passei o módulo aqui, do produto interno de x e y vai ser igual ao quê? O módulo de beta, norma de x, norma de y. Tudo bem?
Mas espera aí, se o y é igual a beta x, a norma de y é igual a quanto? A gente pode ver que isso aqui vai ser o módulo de beta vezes a norma de x. Então, esse cara daqui é a norma de y. Então, consequentemente, o módulo do produto interno de x e y é a norma de x vezes a norma de y. Ou seja, quando o y é um múltiplo escalar de x, y for igual a beta x, essa desigualdade aqui de Cauchy-Schwarz vale com igualdade, tá? Logo, quando o y é múltiplo escalar de x, desigualdade com x duais vale com igualdade. Tá, eu vou finalizar a aula de hoje aqui. Só para fazer uma observação, isso aqui foi para mostrar para vocês uma prova matemática. Isso aqui é uma demonstração matemática, tá? Eu não vou exigir vocês saberem demonstração matemática na prova, tudo bem? Mas só para vocês saberem, isso aqui é uma demonstração matemática. Ou seja, está mostrando que esse teorema aqui, está provando que esse teorema aqui é verdade, tá? É isso. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, envia para o meu e-mail. Lembra que dia 13 a gente tem mais uma aula síncrona também. E até a próxima aula. Tchau, tchau.